Praticar algum tipo de atividade física é fundamental para manter a saúde. Doenças crônicas como obesidade, hipertensão, tabagismo, diabetes e colesterol alto já atingem mais de 70% da população brasileira. Uma das principais causas apontadas pelos médicos é a vida sedentária. Então é bom começar a se mexer. Mas você sabe o que fazer antes de começar uma atividade física? Devemos ir ao médico, fazer uma inspeção primeiro, né? Para saber como é que anda o coração, como é que anda as taxas, né? Para evitar problemas de saúde no futuro, antes de começar qualquer atividade física, é recomendável que se procure um médico. E você não precisa estar sentindo nada para fazer essa consulta. Antes de fazer essas atividades físicas, a senhora já procurou um médico? Não. Avaliação médica nenhuma. Nunca fez. Marina é estudante de medicina, caminha pelo menos 4 vezes por semana e assume que nunca procurou um médico para saber se pode se dedicar à atividade. Eu nunca procurei por achar que eu sou saudável, por nunca ter tido nenhum problema físico, nunca procurei. Eu acho que as pessoas não procuram por falta de tempo, falta de tempo mais e por achar que é saudável mesmo, por nunca ter tido nenhum problema e por achar que andar na praia é uma atividade simples. Por não procurar um médico, Marina pode estar colocando a saúde em risco. Antes de começar qualquer atividade, ela deveria consultar um cardiologista para saber como anda o coração. Indivíduos que estão acima de 30 anos e assintomáticos e querem praticar uma atividade física, essa avaliação cardiológica é fundamental. Que é aí onde a gente vai avaliar, levantar os fatores de risco do paciente, fazer seu exame clínico no consultório e saber se tem alguma contraindicação daquela atividade. Não sentir nada não significa que não tenha nada. Primeiro é feita uma avaliação clínica onde informações e sintomas dos pacientes serão levantados pelo médico. História com avaliação do paciente, questionamento de fatores que a gente chama de fatores de riscos cardiológicos, tentar identificar uma hipertensão, tentar identificar um diabetes, tentar identificar um colesterol alto, né? Tentar identificar se esse paciente ele é um sedentário, se ele tem herança familiar de doença cardiovascular. Depois é hora de fazer o eletrocardiograma, um exame simples feito em menos de 1 minuto. Ele registra a presença de arritmias e detecta se o paciente já teve algum infarto. Principalmente se tiver alterações de infarto antigo, se tiver arritmias e tiver bloqueios. Além disso, crescimentos cardíacos. Então, o coração crescido também aparece no eletrocardiograma. E aí é importante, né? Porque você já vai buscar o que provocou aquela alteração. Frederic se matriculou numa academia. Preocupado com a saúde, veio fazer o exame. Preciso para saber como é que está meu coração, para poder fazer esporte. O teste ergométrico é o próximo passo. Nele é avaliado o esforço para registrar alterações de ritmo, de pressão e dores no peito. O teste ergométrico nada mais é do que um teste de esforço, né? O teste de esforço, o objetivo é chegar o paciente à exaustão física, né? Você tem vários parâmetros, o paciente é monitorizado eletrocardiograficamente, né? Que você pode ver são esses traçados, onde você avalia o risco de arritmia, o risco, você submete o paciente a um estresse físico com o objetivo de detectar o risco do paciente tem de infarto agudo do miocárdio. Seu Luiz tem 58 anos e é hipertenso. Todo ano faz um check-up cardiológico. Se não caminhasse, eu não aguentava nem 5 minutos aqui. Né? Tem que caminhar e fazer alguma atividade, alguma coisa, senão não aguenta não. Manter a saúde em dia. É. Se alguma alteração for detectada nesses exames, o paciente ainda passa pelo ultrassom, onde é possível ver o funcionamento completo do coração. Se tiver alguma alteração no exame clínico, cardiológico ou no eletrocardiograma. Então essa é uma das alterações. Se você faz um eletro que tem uma alteração, se o exame clínico o paciente tem hipertensão, tem diabetes, a gente recomenda fazer o eletrocardiograma. Além do cardiologista, antes de começar os exercícios, é bom consultar outros especialistas. Se você tiver problemas na coluna ou nos joelhos, procure um ortopedista. Se estiver muito acima do peso, é bom consultar também um nutricionista. Preocupada com a saúde dos alunos, esta academia no bairro da Gruta exige atestado médico deles. Assim, cada um pode ser acompanhado com mais segurança. E não importa a idade. É condição para a matrícula a exigência do atestado da avaliação médica. Por quê? Porque nós temos a certeza de que nós estamos trabalhando com as pessoas saudáveis. E se a pessoa tem alguma limitação também, o médico, por sua vez, encaminha e a gente também pode tratar e respeitar essa lesão. Os alunos não reclamam. Este engenheiro, por exemplo, descobriu que era cardíaco por causa da avaliação médica.
tem que ser uma condição sine qua non para se começar a fazer qualquer exercício, a academia exigir atestado médico. Com essas dicas, você pode entrar em forma sem descuidar da saúde. Toda segunda-feira, quem está aqui com a gente para explicar um pouco mais sobre os benefícios da atividade física é o doutor em Ciências do Desporto, Amândio Geraldes. Amândio, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Quais são as pessoas e o que devem fazer esses exames médicos? Existe exatamente isso? Isso é um assunto extremamente... deve ser abordado com cuidado. Na verdade, é que se espera que as pessoas façam exames anuais ou periódicos de saúde. No Brasil não é bem assim que funciona, é uma pena, porque existem determinadas características que obrigam o sujeito a fazer exame médico antes da prática de atividade física. E essas características normalmente são os fatores de risco. Você, antes de fazer atividade física, deveria primeiro fazer uma triagem dos fatores de risco relacionados a problemas cardíacos, principalmente. Quais são eles? Idade. A mais recente diretriz, agora de 2010, diz que homens com 45 ou mais anos de idade e mulheres com 55 ou mais representam fatores de risco. Pré-diabéticos, níveis de açúcar elevado, fumante há mais de 6 meses, fumantes que sempre fumaram, aqueles que pararam só há 6 meses ou convivem com um fumante. Obesidade, índice de massa corporal maior que 30. Sedentarismo, não estar fazendo atividade física pelo menos 3 vezes por semana durante 30 minutos durante os últimos 6 meses. Acho que tem mais algum? Sim, a hipertensão. Pressão arterial entre 140 e 190. Esses fatores de riscos, de uma certa forma, estratificam o sujeito. Os sujeitos são estratificados em aparentemente saudáveis, que são aqueles com menos de 45 e menos de 55, sem fatores de risco ou sem sintomas, como aqueles que apresentam algum risco, que são os portadores de fatores de risco, e os que apresentam sintomas, que são os doentes. Na verdade, há que se tomar algum cuidado, porque as diretrizes são bem claras. Ao mesmo tempo em que a gente tem que avaliar os fatores de risco, a gente tem que tomar cuidado para não restringir a prática de atividade física. Porque se você restringir demais, você acaba não permitindo que o sujeito seja fisicamente ativo. No Brasil é importante a avaliação porque não existe o hábito de todos os anos você fazer um check-up. Ainda faltou colesterol. O colesterol ruim maior ou igual a 130, o HDL, que é o bom, menor que 40, e o colesterol total igual ou maior que 200. Então, professor, até porque existe o mal súbito, né? Sim. Que, infelizmente, ultimamente, os casos têm crescido, então as pessoas devem ter cuidado, principalmente com essa questão preventiva. Ao mesmo tempo que a pessoa não pode colocar essa avaliação médica, como um obstáculo para começar uma atividade, como o senhor estava falando, né? Aliás, se vocês me permitem, eu tomo uma liberdade. Existe um instrumento utilizado hoje mundialmente que se chama Parquet. É um instrumento utilizado no screening ou na triagem para pré-participação. Então, são 7 perguntas bem simples, em que se você responder sim a qualquer uma delas, obrigatoriamente tem que ir para o médico. Que seria, algum médico já lhe disse que você tem algum problema cardíaco? Segundo, se você sente dor no peito no último mês por qualquer motivo. Terceiro, você sente dor no peito porque durante a atividade física. Quarto, você tem algum problema ósseo ou articular que seja agravado pela prática de atividade física, está tomando algum comprimido ou algum medicamento relacionado à hipertensão ou à doença cardíaca, e por fim, você sabe algum outro motivo que te impediria de fazer atividade física? Se você responder sim a qualquer uma dessas questões, obrigatoriamente você tem que procurar um médico. Agora, atenção, não esqueçam que se o sujeito é moderadamente ativo, ele já é ativo. O perigo principal são 2. Primeiro, sedentário que nunca fez nada, iniciar a atividade. E, segundo, o sujeito que é moderadamente ativo querer aumentar muito a intensidade da atividade. Esses deveriam realmente procurar um médico, mas é bom que se lembre, para um exame completo, porque não adianta ir para o médico, como acontece nas academias, e o médico botar apto. Ele tem que fazer uma bateria de exames. É verdade. Professor, e quem é hipertenso? Pode praticar um determinado tipo de atividade física? Sim, com certeza. Eu queria deixar isso bem claro. O exame médico não é impediência para a prática. Ao contrário, o exame médico vai balizar a prática.
Ou seja, o médico te informa que ele é hipertenso, e o que você faz? Junto com o resultado do teste de esforço, você sabe qual é a intensidade ideal de treinamento. Então fica mais fácil para você prescrever a atividade. Ele vai fazer as mesmas atividades. E existem, você pode fazer todas as atividades, inclusive. Professor, antes da gente encerrar rapidinho, a pergunta de uma telespectadora que mandou pra gente, a Luciana, ela diz assim: minha filha está com 12 anos e quer praticar musculação, ela pode? Ela também pede para que o senhor fale sobre o crescimento, quais são os esportes que mais estimulam, se é que isso existe. Nós já falamos sobre isso aqui. Sim, né, eu gostaria de lembrar, qualquer atividade física estimula a função. E estimulando a fisiologia, você melhora a possibilidade de crescimento. Crescimento está relacionado à genética. Olha para o seu pai e para a sua mãe para você imaginar se você pode ser grande ou não. Agora, ela pode sim começar a musculação, desde que esteja motivada, seja capaz de compreender o que lhe é informado e tenha assessoria. Qualquer atividade você pode fazer, desde que com a intensidade e a forma adequada para cada caso. Professor, nós queremos agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada e as pessoas que podem professor. participar através da nossa página lá, fazendo sua pergunta.